Nesse vídeo eu vou ensinar você em duas etapas muito simples como você pode vencer o medo de falar em público e destravar a sua comunicação. Seja numa reunião, seja numa apresentação, uma palestra importante, não importa. Você vai superar esse nervosismo que tanto te atrapalha e, claro, vai protagonizar a sua comunicação. Enquanto eu vou tomando um cafezinho, você já vai anotando e, claro, quem não me conhece... Eu sou Marcel Tonon, mestre de cerimônias corporativo e também de governo, portanto, o que eu ensino aos meus alunos durante esses 23 anos é a minha vivência pura, simplesmente de palco, falando para 1.000, 2.000, 500 pessoas. Eu sou professor de oratória e divido com os meus alunos toda aquela minha vivência de muitos anos. Então aqui você vai, de fato, destravar aprendendo técnicas reais com quem vive os palcos. Vamos nessa! Aproveita que você está comigo, já se inscreve no canal para não perder nada, porque todos os dias sempre tem um conteúdo e uma aula exclusiva falando sobre o assunto para você. Duas etapas absolutamente simples você precisa aplicar para poder falar bem, destravar e vencer o medo de falar em público. Conta para mim, já aconteceu com você de sentir fortes emoções quando você descobre que você precisa assumir uma responsabilidade de comunicação pública, abrangente, importante? Vou citar alguns exemplos, seja uma reunião de trabalho, seja em um evento, uma apresentação de um novo portfólio, seja a conclusão de uma aula na faculdade ou na sua defesa de mestrado, doutorado, enfim, ou qualquer situação que exista. Sempre faltando 5 minutinhos antes de você começar uma apresentação, aquelas reações elas são fatais. O estômago começa a virar, começa o suador, as mãos começam a transpirar, borboletas no estômago, a mente começa a pensar uma série de coisas negativas, o corpo começa a tremer. São as reações produzidas pelo quê? Pela adrenalina, a sua forte carga de adrenalina que te coloca em alerta por um momento que você lá no subconsciente ainda não conseguiu entender, mas ele existe e ele diz para você, cai fora. Não é para você, agora muito cuidado, eu quero te proteger, enfim. A adrenalina é uma reação que atrapalha os comunicadores e quase sempre ela vem do nosso subconsciente, muito provavelmente por conta de episódios de insucesso ou de uma vergonha que você chegou a passar em determinado momento na sua vida. É preciso estudar as individualidades para conseguir entender, mas quase sempre isso acontece com pessoas que tem uma relação não muito amigável com falar em público. Se é isso que acontece com você, eu vou te dar duas etapas bastante importantes. Mas a primeira delas é a seguinte, entender por que é que você passa por essas emoções e como você pode desenvolver o que eu chamo de personalidade comunicadora para você se destravar, construir uma nova mentalidade e reduzir essas emoções que tanto atrapalham numa hora importante que é a hora de uma apresentação. Você já deve ter ouvido falar que nós somos muito conectados com o senso de rejeição ou aprovação social. Esse é o primeiro grande ponto a ser avaliado e estudado. E por que isso? Quando nós voltamos no estudo de nossa ancestralidade, a história já nos dizia que vivíamos em bando e que nós precisávamos caçar para se alimentar e que o nosso cérebro reptiliano traz muita memória dessa fase da humanidade. Muito bem, esses primórdios antigos. Naquela época já existia o agrupamento, até pela sobrevivência, e as pessoas precisavam a todo momento manter a sua existência em grupo. Então, elas não podiam nunca desaprovar o líder do bando, porque se assim fosse, estariam expulsos do grupo e ficariam, claro, à mercê dos predadores. Então esse senso de necessidade de aprovação ou de rejeição social, a gente sempre traz de nossa ancestralidade. Se nós mudarmos um pouquinho para a leitura do cotidiano atual, está fácil de entender que não mudou muita coisa, não é? A todo momento estamos preocupados com a aprovação social, quer seja no trabalho, na vida, na família, ou com os nossos chefes, as nossas lideranças. Aposto que você, se vai para uma apresentação e está lá diante de alguém que te lidera, de alguém que você sabe que vai te avaliar, de alguém que vai fazer algum pequeno juízo sobre a sua performance,
parece que o piano cai sobre as suas costas e o peso fica realmente imenso. Por quê? Porque estamos preocupados com a rejeição e aprovação a todo momento. E essas pessoas que estão muito ligadas ao senso de aprovação e de rejeição, elas tendem a sofrer com a ansiedade muito antes da hora e quase sempre em padrões muito fortes. É importante você entender que a primeira grande etapa para você vencer esse medo de falar em público, e se você está curtindo, já vai dando um like para não perder absolutamente nada e a gente poder compartilhar esse conteúdo com os outros, primeira grande etapa, você se desconectar do que os outros pensam de você. Nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Você vai me perguntar agora, como é que eu posso me desconectar de algo que é tão importante, que é o feedback de quem me assiste? Como é que eu posso me desconectar de sensações que podem me guiar? De dizer para mim se eu estou indo bem ou se eu tenho que começar a agir de forma diferente para não perder o meu público. Claro, isso é bastante importante. O problema é a gente tentar fazer isso na hora errada. E qual é a hora errada? A hora em que você precisa pôr energia na sua comunicação. Quase sempre quando você começa, você já está captando os olhares. Quase sempre quando você começa, você já está incomodado por ser o centro da atenção e com o olhar das pessoas que te assistem. Quase sempre nesse primeiro momento a sua energia drena. Por quê? Porque você não entende que essa não é a hora de você se preocupar. Por mais importante que seja o feedback, essa não é a hora de você se preocupar. Por quê? Porque ao se conectar com o olhar das pessoas, ao ficar muito preocupado se você está indo bem ou está indo mal, ou tentando fazer leituras ou interpretações, você se desconcentra. Algumas pessoas que têm as janelas de pensamento negativo muito abertas, o que elas fazem? Elas quase sempre começam a fazer um juízo ou uma interpretação negativa e que quase sempre pode ser errada, e a partir daí ela se desconcentra, ela já começa a ficar mais ansiosa e nervosa, o corpo dela vai declarar esse nervosismo e essa insegurança, ela pode sofrer um branco, que é um choque mental. Quem já não passou por isso, estando muito nervoso, perde o fio da meada e não consegue voltar, e aí desmonta, que é o que a gente chama no teatro. Quando você desmonta, você assume que você esqueceu, que você está perdido, e aí você, obviamente, vai jogar toda a sua credibilidade lá embaixo. Então, esse primeiro grande ponto é fundamental. Primeiro passo, primeira etapa importante, se desconecte do olhar das pessoas, não tente captar qualquer interpretação e coloca energia e foco naquilo que é importante, no conteúdo da sua apresentação e na mensagem que você quer entregar. Essa é a primeira etapa fundamental para você começar a ir bem. Segura, porque agora a gente vai para a segunda etapa prometida a você. Eu quero muito que você entenda que para você contornar a ansiedade e o nervosismo é fundamental começar a adotar uma nova postura, por mais que seja difícil. Qual é ela? De vigiar o seu gestual, de usar o seu diafragma, a sua voz, a sua dicção para contornar qualquer ansiedade e começar a trabalhar elementos técnicos. Essa é a segunda grande etapa importante para você falar bem. Obviamente, para você chegar na segunda importante etapa, você precisa vencer a primeira. Não dá para você mergulhar em atributos técnicos de oratória se você ainda está nervoso, se você ainda tem medo, se você não está à vontade, porque você não vai conseguir absorver essas habilidades e começar a exercitar essas habilidades. Quais são essas ferramentas importantes que existem na segunda grande etapa fundamental para você falar bem, conforme eu prometi? As ferramentas são projeção vocal, boa dicção, 3 simples, e um pouco de interpretação. Interpretação é uma ferramenta essencial porque vai te aproximar do teu público. Eu não estou pedindo para você ser falso, para você mentir ou para você fingir algum tipo de emoção, mas entenda que o elo de conexão, o elo de aproximação com o seu público consiste na emoção que você vai levar em sua mensagem. Repare que algumas comunicações, elas são tão frias e tão geladas que elas não tocam os seus ouvintes. E ao não tocar os seus ouvintes, elas se perdem no ar, não produzem os seus efeitos. As pessoas não acreditam, elas não se envolvem, elas não se engajam. E aí sim, elas perdem o poder, que é o poder de convencimento, o poder persuasivo. Se você quer vender, alguém não compra. Se você quer provar uma tese, ninguém acredita. Se você quer
pedir que as pessoas tomem uma ação, elas não farão. Por quê? Porque elas não engajaram, elas não se conectaram com a sua mensagem e nem com a verdade daquilo que você está dizendo. Então, dentro da segunda grande etapa, você, primeiro, precisa trabalhar sua projeção vocal, até para levar segurança no que você está dizendo, e eu sempre falo isso, projeção vocal e firmeza é o primeiro grande pilar da segurança e da autoconfiança que você precisa mostrar. O segundo, ter uma boa dicção, porque nós gostamos de ouvir. A firmeza e a autoconfiança está muito atrelada à forma como você pronuncia também as suas palavras. E nós gostamos de ouvir quem fala bem, com clareza, e a clareza ela é um atributo importante e você precisa exercitar gravando áudios, lendo textos, gravando a sua leitura de uma matéria de jornal, uma matéria de revista, uma matéria, o que quer que seja. Grave e se escute e veja como você pode melhorar a sua dicção para que ela possa também te ajudar como ferramenta. E a terceira grande função muito importante é a interpretação ou a dramatização. E você já precisa começar a exercitar isso, porque ao colocar a dramatização na sua mensagem, você vai sim produzir uma reflexão no seu público e vai se conectar de forma muito mais fácil. Como é que você vai fazer isso? Está muito tranquilo, não é? Se você tem filhos, você pode exercitar numa brincadeira muito gostosa que é a de leitura de livros infantis. Então, eu gosto muito de sugerir aos meus alunos que você pegue um livro infantil, um conto infantil, se você tem filhos. Se você não tem, está tudo certo, você vai buscar uma outra história, uma outra narrativa e vai começar a jogar emoção naquilo. Brinca de interpretar, brinca que você está contando uma história. A leitura de um livro, para uma criança, por exemplo, ela exige uma cadência, uma oscilação de voz, uma emoção um pouco mais trabalhada, que vai ser um bom exercício para você começar a aplicar. Então grava a leitura desse vídeo, aliás, grava a leitura desse texto, essa história, para você começar a perceber se você joga um pouquinho de emoção. Quem já não ouviu em um vídeo, um desenho, um podcast, o que quer que seja, uma narrativa mais ou menos assim? Era uma vez, num lindo castelo. Então, veja que essa dança que a gente chama, essa cadência interpretativa, é muito importante na segunda etapa para você começar já a exercitar isso. E claro que não pode ser forçado, não pode ser exagerado, claro que não pode ser em excesso. Por quê? Porque aí você vai soar falso. Por isso que eu falo, é um exercício. Você precisa começar a aplicar a junção dessas duas etapas para você começar a transformar a sua comunicação e chegar no objetivo que você tanto quer, que é de se tornar um grande comunicador, de poder levar uma mensagem que mude a vida das pessoas, conseguir um engajamento, uma posição de liderança, se destacar porque você é conceituadamente alguém que fala bem. É muito bom quando as pessoas falam, não, deixa o João falar, deixa o Beltrano, o Ciclano, que ele é bom, ele fala bem, ele segura bem. Essa é uma imagem que você precisa construir. Esse é um lugar que você precisa chegar. E através dessas duas etapas importantes, quando aplicadas, vão fazer a diferença na sua vida. Diz aí que você gostou desse conteúdo, né? Dá um like, já compartilha, para a gente poder dividir tudo isso com mais pessoas que têm medo de falar em público e precisam destravar. Vamos recapitular comigo, duas etapas simples para você começar a destravar, vencer o medo e performar na sua comunicação. A primeira delas é se desconectar do que os outros pensam de você, construindo uma nova personalidade comunicadora, entendendo que não importa o que os outros pensam, pelo menos na hora da sua mensagem. Essa é a primeira grande mentalidade a ser construída. Feche as janelas de pensamentos negativos, abra as suas janelas de pensamentos positivos para não travar e para não ter um disparo muito forte de adrenalina. Você lembra? A adrenalina lá em cima é o seu corpo reagindo da pior maneira, de um jeito que você não precisa. Primeira etapa. Segunda etapa importante é você começar a aplicar algumas técnicas, projeção vocal, impostação, boa dicção, olha eu aí, tá vendo? Tá vendo como é ruim? Já tropecei aqui no dicção. Boa dicção e, por fim, o que eu sempre acho fundamental é o exercício de interpretação para você se conectar com o seu público e poder levar essa emoção tão essencial. A junção dessas duas etapas vão ser um grande divisor de águas na sua vida enquanto comunicador.
Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nada do que eu trago para você, que são conteúdos técnicos de vivência minha de palco que eu divido com você. Aliás, eu vou, se você me permite, já indicar mais um vídeo para você aqui, ó, onde eu falo especificamente desse assunto, para você se aprofundar e mergulhar um pouquinho mais nesses pontos que são fundamentais. E se você quer melhorar sua comunicação, eu já abri as inscrições para o meu curso Oratória Simplificada. 41 aulas livres, mais bônus e mentoria comigo. Olha aí, mentoria de presente na conclusão do seu curso, aulas que eu gravei e que já estão acessíveis para você. O link está na bio, você acessa o curso e começa já, nesse minuto. E se você quiser dar um passo além, contrate o plano de mentoria personalizada comigo. Eu e você em 4 módulos, 4 aulas ao vivo que vão transformar a sua comunicação e que você pode reunir amigos para vir em grupo, tornando mais acessível e mais fácil o seu acesso. Tá selado? Eu espero você. Até a próxima. Obrigado pelo seu carinho e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Fui!